manchete do Mariano. Olha aí, Mariano. Exato. Eduardo Bolsonaro chora durante a entrevista e diz que não há a mínima possibilidade de voltar para o Brasil, mesmo sem risco de perder o passaporte. Foi durante a entrevista, Amadeu, para o jornalista Ernesto Lacombe, a gente sabe, é uma figura aí bolsonarista da direita, ele chorou, a gente tem um trecho aí. Vamos lá, vamos mostrar. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve, que tipo de conselho, que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. É dureza. É difícil. A gente está aguardando só o deputado. Claro, a pergunta... A gente entende a situação, é uma situação muito delicada. Então ele pode perfeitamente até estar mandando mensagens pelos bastidores para eu ficar confortável e retornar. E quando eu chegar aí, ele pegar meu passaporte. Né? E aí, o que eu vou fazer? E se ele resolver me prender igual ele fez com o Daniel Silveira, devido ao que eu tenho falado? Né? Eu vou ficar sem ver meus filhos crescer? Vou ficar, poxa, Georgia 4 anos, Jair Henrique 1 ano, e minha mulher tendo que me visitar em cadeia, sendo que eu não cometi crime nenhum. Entendeu? Então tem muita coisa que pesa quando você toma essa decisão. E certamente eu conversei com ele, tá? Não foi fácil, foi difícil, ele queria que eu estivesse por perto, mas conforme eu fui conversando com ele foi entendendo os meus argumentos também, ele aceitou a decisão, e Deus quiser, ele só tá deixando a gente mais cascudo aqui pra quando a gente retornar mais forte. Amadeu, ele não conseguiu me sensibilizar, mas eu vejo que sensibilizou o Ari, ficou emocionado durante essa fala do Eduardo. Mas, assim, nos bastidores, Amadeu, que a gente tem lido, é que é uma estratégia do próprio Bolsonaro, esse isolamento dele lá nos Estados Unidos, para consolidar o nome dele como perseguido, né? Tá afastado dos parentes aqui do Brasil e ser a opção do Bolsonaro, caso a inelegibilidade dele. Para ele voltar e ser candidato a vice do Bolsonaro e, em cima da hora, ser o candidato a presidente? Essa é uma especulação, professor. Amadeu, não há denúncia, não há o Ministério Público defendendo uma possível prisão, como ele está dizendo, do deputado Eduardo Bolsonaro, não há processo, ele não é réu, ele não foi condenado, e não há, portanto, os embargos, que são os recursos, depois os embargos infringentes, declaratórios e o cumprimento da pena. Não há nada disso. Ele circula livremente pelo território nacional, ele circula livremente internacionalmente, não tem seu passaporte retido, não tem qualquer crime atribuído a ele. Portanto, isso é um delírios tremens, diria o manual de psiquiatria. Não há, portanto, nada que afete a livre circulação e o exercício de parlamentar como deputado federal. Isso é para ser um drama, mas na verdade está virando uma comédia pastelão, é tudo ridículo, não existe nada disso. Eles estão sendo ainda mais desmoralizados. Ari? Olha, existem excelentes escolas de atuação em Nova York e nos Estados Unidos. Porque diante dessa canastrice que eu acabei de ver, um ator canastrão, foi o que eu vi, né? Com a ajuda aí do nosso colega de profissão, do Lacombe, que também fingiu se comover. Obviamente que é uma estratégia de vitimismo para colher os frutos políticos no ano que vem, ano de eleição. Uma estratégia de vitimismo, que com essa manchete da Ranieri, né, perde muito da sua substância, porque ele estava querendo ali enganar parte dos brasileiros, que olha, eu não volto, senão eles vão me prender, vão confiscar meu passaporte, vão me encarcerar. Bem, o passaporte não vai ser retido. Então isso perde substância. Não tem processo, mas mesmo assim, ele mantém, você viu a narrativa. Cita os filhos, né? Não resguarda nem os filhos, gente. Cita o filho, idade, que ele vai ser proibido de conviver com a família. Tudo teatrinho barato. Fecha, Franci. Olha, Amadeu, e o que o Eduardo Bolsonaro tem dito, depois de que Jair Bolsonaro ofereceu auxílio financeiro para que ele permaneça nos Estados Unidos, é que ele quer trabalhar no país. No entanto, o visto que o Eduardo Bolsonaro tem atualmente é um visto de turista, que é um visto que dura apenas 90 dias.
Então, esse visto não permite que Eduardo Bolsonaro, assim como ele deseja, trabalhe nos Estados Unidos. Então, por isso, ele já contratou um advogado especialista lá nos Estados Unidos para tentar modificar esse visto para que, inclusive, ele possa aí se estender a mais de 120 dias no país. Outra possibilidade é que ele seja considerado, entre aspas, exilado pelos Estados Unidos. Aí ele poderia ter uma possibilidade também de ficar mais tempo no país. No entanto, isso ainda vai ser analisado, porque o visto que ele tem atualmente é de turista, com prazo de 90 dias, e ele está impedido de trabalhar no país. Vamos lá, eu vou dar aqui a minha opinião, eu acho que ele se emocionou. Quer dizer que ele se abaixou lá, não foi para pegar cebola e esfregar no olho? Não, eu não sei, porque, claro que tudo isso, eu concordo com vocês, é uma peça mal encenada de perseguição, tudo muito, um pastelão muito grande. Agora, família, pai e filho, eu acho que tem sentimento.